Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna. Sempre baseado, claro, no nosso amado evangelho. Luz e paz aí pro seu coração. Muita luz e paz para sua vida. Você já sabe, né? Precisa entrar em contato com a gente, institutonamastê.com.br. Lembre-se, dia 12 de outubro estaremos em Boston, Estados Unidos, para um tratamento espiritual. Temos vagas ainda, tá no grupo, tá no link do WhatsApp. Mas certamente vai acabar rapidinho, viu? Então, se inscreva se você mora aí no exterior ou quer estar conosco, vai ser uma honra. E na semana que vem eu falo mais sobre as agendas, né, das outras cidades. Combinado? Mas Boston está liberado para inscrição. Meus amigos, eu gostaria de responder a pergunta de uma ouvinte nossa que fala o seguinte: por que nós temos que lidar com pessoas tão difíceis? Eu tô aqui gaguejando porque eu tô lendo aqui, né? Por que nós temos que lidar com pessoas tão difíceis? E ela fala da mãe. Essa situação é delicada. Ela fala assim: Ricardo, eu tenho uma mãe tóxica, uma mãe abusiva. É muito difícil conviver com uma pessoa assim, ainda mais sabendo que é minha mãe. Como é que eu lido com isso, Ricardo? Como é que eu dou conta de não ficar, uma pessoa traumatizada? E é interessante que a pergunta dela é semelhante a pelo menos outras 3, muito parecidas, na mesma linha de problemas com relacionamento com mães. Aí se eu for pegar gente que tem isso com o pai, né? Aí, ou mesmo com marido, esposa, vai longe. Bem, vamos pegar alguns conceitos básicos aqui. Gente, existem coisas na vida que você pode escolher e outras que não, pelo menos por enquanto. Pensa nisso. Coisas que você escolhe, coisas que você não escolhe. Aquelas que você não pode escolher ou não consegue se libertar, a vida está te mandando uma mensagem clara. Aprenda a lidar e aprender com tudo que você pode aprender. Porque se isso ocorreu, tem um motivo. Por exemplo, mãe. Eu não posso escolher uma outra mãe, entende? Eu posso não gostar da minha mãe, eu posso amar a minha mãe, mas escolher uma outra mãe não teve jeito. Nessa existência é essa mãe, você pode escolher noutra existência. Então, se você tem uma mãe difícil e abusiva, ela sempre será sua mãe nessa existência. Qual que é a mensagem? Vamos aprender a mandar amor para ela. Vamos aprender a diminuir o máximo essa toxicidade, que ela te passa na forma dela se comunicar, de falar com você, através de uma vida em que você tem a condição de seguir o seu caminho. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, eu sei que pesa a opinião da mãe, lógico que a gente quer apoio materno, mas, meus amigos, a vida está aqui para a gente se ajustar. Vai saber se na existência passada não foi você que fez a sua mãe ficar desse jeito, você não sabe? Por que será que a lei divina te colocou como filha dessa senhora? Será que é por acaso? Eu acho que não. Então, ao invés de se sentir vítima ou ao invés de se deixar bater, semeie luz. Floresça onde Deus te plantou, que eu sempre falo aqui para vocês, não é? Agora, isso quer dizer que você não vai mudar? Pelo contrário, lembra? Tem coisa que você pode mudar, tem coisa que não. Você pode não mudar a sua mãe, você pode não mudar o fato dela ser sua mãe, mas você pode mudar muita coisa, e aí é o seu trabalho. Por exemplo, você mora na casa com a sua mãe? Talvez seja a hora de começar a trabalhar, entendeu? No seu emprego, potencializar uma capacidade para quando for possível você ter seu espaço. Sabe, se organizar. Não, eu já sou casada, Ricardo, porque ela não falou, né? Sou casada, eu tenho filhos, a minha mãe interfere. Ok? Então o que você pode interferir positivamente? Fazer um evangelho lá, na sua família, mandar luz para sua mãe. Você pode fazer uma terapia para que você aprenda a organizar seus sentimentos em relação à sua mãe. Você está entendendo? Você pode ler bons livros. Isso você pode fazer. Você pode tentar conversar com a sua mãe. E se ela não aceitar ou não entender, porque eu já tentei conversar, bem, você pode semear. Entende? Pensem sempre nisso, meus amigos. Quando a vida nos coloca em algumas situações que a gente não consegue resolver de imediato, a aprendizagem é aí. Mas sempre existem coisas que estão ao nosso alcance que a gente normalmente não faz. Por quê? Porque muitas vezes a existência espera que a gente se movimente, que a gente aprenda. E eu te digo mais, em casos de relacionamento com pessoas difíceis, normalmente, não é sempre, tem exceção, mas normalmente isso vem de priscas eras, Vem de outras existências, essas rusgas. E se a vida nos coloca em contato é porque de alguma maneira a vida espera que a gente amenize ao máximo essa relação fazendo aquilo que nos cabe fazer. Então, se você não pode mudar sua mãe, trabalhe você. Aprenda a dizer não, aprenda a dizer sim, aprenda a não se deixar manipular pelas formas dela agir, aprenda a melhorar sua inteligência emocional, porque tem gente que é frágil demais, então tem que se fortalecer internamente, buscando autoconhecimento, não é? Repito, a terapia, a prece, cursos, leitura de livros, estudos e se transformando de forma a olhar sua mãe como uma irmã em evolução, que momentaneamente está sua mãe, tá? Mas não quer dizer que o será no futuro ou que foi para sempre. Por que eu estou te falando isso? Porque isso ajuda muito a gente a ter compaixão, E quando você olha, minha mãe devia me amar, às vezes não dá conta.
Mas ele não dá conta de ser diferente, né? Mas quando você entende que é um ser em evolução como você, que está despertando, você passa a ter compaixão. E aí o peso das falas, das atitudes começam a pesar bem menos. Por quê? Porque a sua visão e o seu coração amadureceram. Tá bom? Pensa nisso com carinho, tá? Que Deus abençoe seu lar, sua mãe, sua relação com ela e de vocês aí com seus respectivos familiares. Mas lembre-se, nada acontece por acaso. Agora, não deixem de evoluir espiritualmente, porque você tem alguém pertinho de você que por algum motivo fica te fustigando. Tá bom? Um beijo grande, luz e paz. Lembre-se, a galera que está aí se inscrevendo para o tratamento espiritual em Boston, dia 12 de outubro, livre para vocês se inscreverem. E na semana que vem eu falo um pouquinho mais sobre a programação nos Estados Unidos, nas outras cidades. Beijo grande, gente! Fiquem com Deus e até breve. Até muito, muito breve.